Olá, gestantes! Bem-vindas, mames a bordo, para mais uma aula. Hoje eu vou provar para vocês que é possível, sim, ter um parto sem sofrimento. É isso mesmo que vocês ouviram, é possível, sim, ter esse tipo de parto. Fique comigo até o final desse vídeo e você vai entender de que maneira isso é possível. Se eu conseguir, e várias vezes eu passei por isso, 7 vezes eu já passei por algum tipo de parto. E uma dessas vezes ainda foi um parto gemelar. Se eu conseguir, através do controle da mente, você também vai conseguir. Fique comigo até o final desse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia, eu sou psicóloga, terapeuta, ajudo você, gestante, a ter um parto sem medo e sem sofrimento. Então, se você está aqui comigo agora no YouTube, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque toda semana tem muito conteúdo gratuito para você. Vamos entender como que funciona isso. Qualquer dúvida, comentário, pergunta, não hesite em escrever e mandar uma mensagem ou comentário aqui embaixo no final desse vídeo. É necessário fazer algumas explicações, uma introdução para você entender o que é realmente esse sofrimento que pode ser evitado e quase que eliminado na hora do parto. A primeira coisa que vocês têm que entender é que dor é diferente de sofrimento. São duas coisas parecidas, porém distintas, diferentes. Eu vou fazer uma breve introdução para vocês entenderem isso. Depois, mais especificamente, vou falar sobre o parto, o que acontece na hora que o seu bebê está nascendo. Então, de uma forma geral, dor é alguma coisa muito pontual. Ela é algo que se sente no físico, no corpo, ela é momentânea, ela é passageira. Então, quando a gente fala de dor, em geral, vocês sabem muito bem o que é dor. Então, se você queima o dedo, a mão, quando você está cozinhando, você sente a dor rápido, de forma instintiva, você tira a mão da onde você está queimando, não é verdade? Você pode ter uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma dor de estômago. A dor é algo que aparece no seu corpo de forma fisiológica, porém muito pontual, passageira, provisória, momentânea. Isso é a dor. A dor é como se fosse uma emoção que a gente sente no próprio corpo. Qualquer tipo de dor. Dor no parto, vamos esperar mais um pouquinho adiante, eu vou especificar para você explicar o que é a dor no parto. Estou falando da dor de uma forma geral. Porém, essa dor, ela pode se transformar num sofrimento. Como assim? Já vou dar um exemplo, mas o que faz a dor virar um sofrimento? Anote aí, caneta na mão, porque isso é fundamental, que você vai aprender para a vida, gestante. Não só para o momento do parto, mas para a vida. Então, o que faz a dor se transformar num sofrimento é a quantidade de pensamentos que você associa com essa dor. Como assim? O sofrimento, ele tem um caráter mais racional. Então, é assim, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vocês recebem a notícia, o seu marido, por exemplo, foi demitido do trabalho. Agora, nessa fase que você é gestante, que você vai ganhar um bebê, que a família vai aumentar, você recebe a notícia que o seu marido foi demitido, ele perdeu o emprego. Então, no primeiro momento, quando você escuta isso, você sente uma dor, o seu coração bate, a sua mão sua, você tem um taquicardia, alguma coisa que reverbera uma emoção no seu próprio corpo. Porém, se você continuar alimentando pensamentos negativos em relação a essa dor, isso vai virar um sofrimento. Então, se você começar a pensar, meu marido perdeu o emprego, agora a gente não vai ter dinheiro, como eu vou sustentar esse bebê, e como que vai ser a nossa vida, e a gente não vai ter comida. Se você alimentar aquela dor com pensamentos negativos, aquilo vai se tornar um sofrimento na sua vida. Porém, o sofrimento, a gente diz sempre que sofrimento é opcional. Será que ele é mesmo opcional? O que eu diria para vocês? O sofrimento é inevitável. Muitas vezes a gente passa algum sofrimento na vida. Mas se aquele sofrimento vai perdurar por muito tempo, isso sim é opcional. Isso depende da carga de pensamentos que você atribui àquilo. Então, por exemplo, quem nunca passou por uma perda, alguma perda de familiar, de amigos, ou perda de um relacionamento? Mas quanto mais você alimenta aquilo com pensamentos negativos, aquilo vai se tornar um sofrimento maior. Então,
Então, a gente fala muito sobre luto, quando alguém perde alguém. Faz parte a elaboração do luto. O que significa isso? Um tempo que a pessoa demora para elaborar, resolver aquela situação internamente. Mas aqueles lutos que se tornam eternos, aquilo vira um sofrimento e depende de você. Quanto mais você alimenta a sua mente com pensamentos negativos, com pensamentos que vão tirar sua motivação, que vão puxar você para baixo, mais aquilo se torna um sofrimento na sua vida. Então, para vocês entenderem o que vai determinar um sofrimento maior na vida é a quantidade e a qualidade dos pensamentos que você atribui àquela dor. Então, o sofrimento na vida, ele é inevitável, a dor também. Porém, se aquele sofrimento vai perdurar mais tempo ou menos tempo, depende exclusivamente de você. Depende dos pensamentos que você tiver, que vão estar associados com aquela situação específica. Faz sentido para você? Primeira pergunta, isso faz sentido em termos da sua vida em geral? Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que entender. Dor é diferente de sofrimento. Dor, algo pontual, passageiro, momentâneo, que acontece no corpo. O sofrimento, ele já tem um caráter um pouco mais racional. Ele está ligado com os seus pensamentos. Quanto mais você pensa, quanto mais você alimenta aquela dor com pensamentos negativos, com sentimentos de tristeza, maior o sofrimento será. Então, o sofrimento, ele pode ser evitado completamente da vida, difícil, faz parte, mas ele pode ser minimizado, ele pode ser quase que eliminado em determinadas circunstâncias, sim, isso ele é possível, sim. Como através desses exemplos que eu falei. Algum tipo de dor, todo mundo passa na vida, não tem como, dor física, dor emocional, mas se aquilo vai virar um sofrimento, depende de você, dos pensamentos que você agrega naquilo. Agora, o que é importante vocês entenderem também, da onde vêm os pensamentos? Porque a gente está falando aqui como funciona na prática, mas eu escuto muito as gestantes ou pessoas gerais do consultório falam, mas o pensamento vem, como que eu faço para eliminar aquele pensamento? Aí, isso é um segundo ponto que vocês têm que entender. Como se forma o seu pensamento? O seu pensamento, o que você está pensando agora, o que você pensa a respeito do parto, o que você pensa a respeito do seu relacionamento, não surgiu do nada na sua vida. Todo o nosso conjunto de pensamentos, que a gente chama de crenças, eles foram formados quando você era uma menininha, quando você era uma criança. Todos os seus pensamentos, eles foram originalmente feitos, programados quando você era uma menina, uma criança, uma adolescente. É claro que depois, a partir do momento que você já tem um discernimento, você vai adequando aquilo para sua vida. Mas a gente pode dizer que a base de toda a programação mental parece um nome difícil, mas programação mental não é nada mais e menos do que um conjunto de pensamentos que você carrega sem perceber. Muitas das suas crenças foram formadas quando você era só uma criança, só uma menina. Então, os pensamentos que você tem hoje têm muito a ver, tem relação com a sua infância, com a sua adolescência. Às vezes você tem consciência disso e às vezes não. Às vezes a gente age na vida sem relacionar o que a gente está pensando com o que a gente aprendeu. Aprendeu de quem? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares, das pessoas que cuidaram de você no primeiro momento da sua vida. Muito, acreditem, muito da sua programação mental, das suas crenças, tem relação com os pensamentos que você aprendeu quando você era só uma menina. Por que eu tô falando isso? Porque muito dos pensamentos, crenças que você tem a respeito do parto foram formados sem você perceber de coisas que você ouviu, que você escutou da sua mãe, da sua avó, da sua tia, da sua melhor amiga, da sua vizinha, enfim, tudo que você escutou a respeito do parto foi formando o seu conjunto de pensamentos, a sua programação mental em relação ao parto. Agora vamos entender como funciona exatamente no parto, o que são os pensamentos, o que é o sofrimento e o que é a dor no parto. E você vai entender como é possível, sim, você conseguir um parto sem sofrimento. Vamos entender como funciona.
Então, espero que você tenha entendido o que é a dor e o sofrimento na vida em geral, o que é cada uma dessas coisas. Em relação ao parto propriamente dito, o que é a dor no parto? A dor no parto, ela é algo fisiológico. É possível ter um parto sem dor? Não. A dor, ela tem um caráter funcional. Ela tem uma função na hora do parto. Qual a função da dor? A função da dor é sinalizar, mostrar que chegou o momento desse bebê nascer. Esse é o principal caráter funcional da dor. O que é a dor no parto especificamente? A dor, que é o que a gente chama de contrações ou ondas, né? Na nossa linguagem aqui do hipnoparto, a dor, ela é, de uma maneira muito geral, o enrijecimento do útero. O útero contrai, ele fica duro, ele fica rígido e o bebê força essa saída do útero. Então, ele vai empurrando a sua cabecinha para baixo para sair do útero. Então, imagina o útero enrijecido, contraindo, o bebê fazendo força para sair. Isso é o que você vai ter, que a gente chama de dor. Então, a dor do parto nada mais é do que o enrijecimento do útero, mais a força para o bebê sair. Isso, como que é sentido? Através de uma cólica na parte bem inferior aqui do abdômen, uma cólica mais forte do que uma cólica menstrual e o enrijecimento do útero. Isso é o que as mulheres chamam de dor no parto. Então, essa dor, essa cólica, essa pressão é o que se chama normalmente de dor no parto. É possível não sentir isso? Não. A dor tem um caráter funcional. Porém, o que é possível sim é você mudar a percepção ou até a tolerância que você tem da dor, e eu vou explicar como isso é possível até o final do vídeo. É possível sim você mudar essa percepção e é possível também você não transformar isso num sofrimento, porque como eu falei, o sofrimento tem um caráter muito mais racional. Quanto mais pensamentos, que tipo de pensamento pode aumentar a dor? Pensamentos de medo, de estresse, preocupação, ansiedade. Quanto mais pensamentos negativos você tiver, isso faz com que a dor aumente, sim. Por quê? Em termos de dor, em geral, dor é uma percepção do cérebro. Então, como eu dei exemplo no começo do vídeo, você queima a mão, o seu cérebro já recebe a mensagem e você tira a mão. Por quê? A dor tem um caráter funcional, ela tem uma função de te proteger. Você queimou a mão, você tira o teu cérebro, manda um comando para a mão, tira a mão, certo? Como se você tem uma febre, você vai ter uma dor, um incômodo no corpo, fraqueza, mal-estar, é um sinal de alerta para mostrar que alguma coisa não está bem no seu corpo. Você se medica, faz uma meditação, enfim, e você melhora. Então, a dor, ela vem como uma coisa positiva. A gente pode dizer assim, o que é positivo? A dor vem para mostrar que tem alguma coisa que não tá legal. Na hora do parto, a dor vem para mostrar chegou a hora do bebê nascer. Então, ela tem um caráter, sim, funcional. Agora, em relação ao parto propriamente, para essa dor não virar um sofrimento, o que tem que acontecer? Essa dor não pode estar atrelada a pensamentos negativos. E isso, para acontecer isso na hora do parto, você vai ter que se preparar antes do parto, durante a gestação, durante esse momento, você já tem que inundar, carregar a sua mente de pensamentos positivos, pensamentos bons em relação ao parto, para na hora do parto a sua mente não associar com coisas negativas. Então, na hora do parto, não adianta fazer isso. Ah, eu vou pensar em coisas boas. Não, porque tem toda a preparação. E a preparação dos pensamentos já tem que acontecer agora, na hora da gestação. Para no momento da dor, a sua mente, de uma forma já natural, já meio que automática, ela tem que associar com pensamentos bons. Então, se você entende que é possível você ter um parto sem sofrimento, você já tem que começar hoje, agora, a trabalhar a sua mente e inundar de pensamentos bons, para na hora do parto, isso te ajudar. Quanto mais pensamentos bons, positivos você tiver, a dor tende a diminuir, porque a dor é uma percepção.
é uma percepção do nosso corpo. Vocês com certeza já ouviram falar, essa pessoa tem uma tolerância muito grande à dor. Essa tem uma tolerância muito baixa à dor. Como isso é possível? Depende do quê? Se a minha tolerância no parto é maior ou menor que a sua. Depende do quê? Do tipo de pensamento que você alimenta. Então, se você é uma pessoa que alimentar pensamentos positivos, a sua dor tende a diminuir, sim. O que faz com que a dor aumente ou diminua, virando ou não sofrimento, depende dos pensamentos que você vai atrelar a ela. Faz sentido isso para você? Agora, o que eu vou explicar para vocês? Para vocês conseguirem ter essa dor diminuída, minimizada na hora do parto e não virar um sofrimento, vocês têm que fazer um condicionamento mental agora, já durante a gestação. Quanto mais vocês trabalharem a sua mente com os pensamentos que eu já vou explicar para vocês, durante a gestação vocês vão estar fazendo um condicionamento mental, preparando a sua mente, que por sua vez vai preparar o seu corpo na hora do nascimento do bebê. Simples assim. Olha só, você tem na sua mão a força, você tem a possibilidade de aprender técnicas de condicionamento mental que vão ajudar você a diminuir a dor e eliminar o sofrimento na hora do parto. Mas como que se faz isso na prática? É isso que eu gostaria de ensinar para vocês. Só que a primeira coisa é isso, vocês entenderem que é possível sim ter um parto com dor, porque a dor é inevitável, mas vocês podem minimizar, diminuir essa percepção da dor e vocês podem sim conseguir um parto sem sofrimento, de uma forma tranquila, de uma forma gentil, de uma forma humana. Se eu conseguir, se muitas mulheres conseguem, você também pode conseguir. Mas não é nada uma mágica na vida. Você tem que trabalhar a sua mente. E como que a gente faz isso? Hoje eu vou mencionar aqui na aula 3 técnicas de condicionamento mental, que é a preparação da sua mente para com que você não sinta o sofrimento na hora do parto. Você vai sentir a dor, mas uma dor completamente que pode ser tolerada, minimizada, que não é aquela dor insuportável, suor e lágrimas que você fez no filme. Não é esse tipo de dor. É uma dor que você consegue suportar e que você consegue fazer com que ela não se transforme no sofrimento. Hoje eu vou ensinar aqui 3 técnicas para vocês. A primeira técnica é a técnica milenar fisiológica da respiração. Se habituem a fazer isso. Em situações de estresse, com certeza ela é muito útil. Ela é capaz de ajudar vocês a diminuir qualquer tipo de preocupação, ansiedade, estresse. A técnica da respiração é muito simples. Existem várias técnicas, vou mencionar uma delas aqui. A gente respira normalmente sem perceber, sem botar energia, foco naquilo. Eu brinco, falo, já vem com manual de fábrica, né? A gente já nasce nem se preocupando como se respira, a gente já respira de uma forma muito natural. Mas a respiração, ela pode sim ser de uma forma guiada, direcionada. Então, respira. Inspira com os olhos fechados e expira devagarzinho, exala o ar como se estivesse assoprando uma vela de uma forma bem devagarzinho. E a exalação, ela tem que ser mais lenta do que a inalação. Então, vocês fechem os olhos, inspirem e isso, exalem o ar até acabar o ar. Vocês têm que fazer essa prática todos os dias, desde esse momento que você já está me escutando. Porque isso é uma prática fisiológica, mas faz com que você se autorregule, autoequilibre as suas emoções. Isso traz uma sensação de bem-estar. E quanto mais você pratica isso, mais você consegue afastar os pensamentos de ansiedade, de medo, de preocupação. Então, técnica número 1, respiração direcionada. Então, inspira, assopra o ar até ele terminar. Com isso, você regula as suas emoções e o seu sistema fisiológico também. A segunda técnica também muito poderosa é a técnica da visualização positiva ou visualização criativa. Então, desde agora, se acostume a fechar os olhos, imaginar o seu parto
o parto dos seus sonhos. Você tranquila, o seu bebê nascendo com saúde, você controlando a sua dor, você calma, você no controle da sua situação, você com o seu bebê no colo, nesse pós-parto. Alimente a sua mente com pensamentos bons, com pensamentos positivos. Faça isso, porque a sua mente vai criar já essa imagem mental, que na hora do parto, isso é fundamental. Se você se habituou durante a gravidez, durante a gestação, já formar essa imagem positiva, na hora do parto, aquilo vai vir automaticamente. E aquilo faz com que a percepção da dor diminua e não se transforme num sofrimento. Lembre que eu falei antes, o que faz a dor virar um sofrimento? É a quantidade de pensamentos que você atribui a ela. Então, se a tua mente já está carregada de visualizações positivas, de imagens mentais positivas, essa dor tende a diminuir, porque o foco não vai estar na dor, o foco vai estar na imagem mental positiva que você criou. Então, se habitue todo dia de manhã, respirar, como eu mencionei. Depois, fazer a visualização positiva, porque na hora do parto vai ser muito mais fácil para você. Na hora do parto, a sua mente vai estar já preparada, condicionada para trazer aquela imagem mental. Isso vai fazer com que você aumente a sua tolerância da dor e diminua o sofrimento, certo? Terceira técnica também que é muito importante, a técnica das afirmações positivas, que eu já mencionei aqui em alguma aula, eu sempre volto nisso. É uma técnica simples, mas que também, se for feita com constância, se for feita com comprometimento, todos os dias também vai rechear e inundar a sua mente com segurança, com confiança. Então, qual é a técnica da afirmação positiva? Se habitue também todos os dias, depois de fazer a respiração, de fazer a visualização criativa, a falar uma afirmação positiva. Qual a afirmação que eu faço? Então, eu sempre estou dando aqui, ou nos stories do Instagram, eu sempre falo, eu dou sugestões de afirmações positivas, mas vou citar aqui algumas delas. Por exemplo, eu sou a mãe perfeita que a natureza ou que Deus escolheu para esse bebê. O meu parto transcorre de maneira tranquila e saudável. O meu bebê nasce num ambiente com amor e com saúde. Então, frases curtas no presente, sempre falando uma coisa positiva, falando uma afirmação saudável, ela vai entrar na sua mente mais profunda e vai ficar gravada lá. As afirmações positivas, elas devem ser faladas diariamente. Eu, por exemplo, faço afirmações positivas todos os dias. O meu dia vai ser um dia de sucesso, o meu dia vai ser um dia positivo, eu vou aproveitar o máximo do meu potencial. Então, não importa quais são as frases afirmativas, positivas que você vai fazer no momento da gestação, claro, é melhor que elas estejam relacionadas com esse nascimento. Então, quanto mais você se habituar a fazer as afirmações positivas, mais a sua mente vai estar de novo inundada com os pensamentos positivos, de calma, de tranquilidade, que vão ser importantes na hora do parto. Então, recapitulando aqui, você vai acordar de manhã. 3 técnicas, exercícios simples que não vão durar mais que 5 minutos, mas que vão preparar a sua mente para você ter um parto sem sofrimento. Então, quais são essas 3 técnicas? Primeiro, respiração. Respira e solte o ar como se estivesse apagando a vela. Pelo menos 3, 4 vezes. Quanto mais vezes, melhor. Segunda técnica, visualização positiva, criativa. Gaste alguns minutos para imaginar o parto dos seus sonhos com saúde, com gentilidade, com afeto, com humanismo, com tudo isso. Prepare a sua mente com a imagem mental, visualização criativa. E por fim, repita de olhos abertos ou de olhos fechados. De olhos fechados, eu sempre digo que é melhor porque aumenta o seu foco e a concentração. Então, frases positivas como as que eu mencionei aqui. Você não vai gastar mais do que 5 minutos diários fazendo essas 3 técnicas. Isso tudo para quê? Para preparar a sua mente com pensamentos bons, positivos, tranquilos, que na hora do parto vão te ajudar. Esses pensamentos você vai acionar na hora do parto. Só que se a sua mente já estiver preparada com eles antes, vai ser muito mais fácil trazê-los à tona na hora do parto. E trazendo esses pensamentos, você vai
diminuir a sensação de dor e vai provavelmente eliminar qualquer tipo de sofrimento. Entendam, quando eu falo que sofrimento opcional, ele realmente é, se você vai deixar aquilo virar algo grande na sua vida, ou se você vai conseguir controlar, eliminar, expulsar, depende somente de você. Mas é claro, como tudo na vida, o que determina o nosso sucesso na vida é a preparação. Quanto mais você se prepara para alguma coisa, mais chances de sucesso você terá quando chegar a coisa em si. E no parto não é diferente. Quanto mais tempo você prepara a sua mente fazendo esse pré-natal emocional, mais chance de sucesso você vai ter nesse parto. Com certeza cada uma de vocês que está aqui estão fazendo um pré-natal físico, fisiológico, eu tenho certeza. E se não tiverem, tem que fazer. Então, vocês acompanham com o médico, com o obstetra, se o bebê está crescendo, o peso, toda a fisiologia do corpo dele e do seu corpo. Com certeza vocês estão fazendo isso, não estão? Da mesma forma, vocês têm que cuidar do pré-natal emocional. E quanto mais vocês cuidam das emoções, das suas emoções, durante esse período da gestação, mais chance de você ter, na hora do parto, um equilíbrio emocional que precisa. Você vai ter mais condições de afastar medo, preocupação, ansiedade, que tudo isso, todo esse tipo de emoção negativa libera hormônios dentro de você que fazem mal para você. Mas se você consegue, na hora do parto, ter pensamentos positivos, que você já está aprendendo agora na gestação, seu hormônio vai liberar mais hormônios, como o seu cérebro vai liberar hormônios como ocitocina, endorfina, que são hormônios do prazer, que vai fazer com que você seja muito mais tolerante à dor, que você elimine o sofrimento e que você tenha um parto muito mais tranquilo, sem medo e sem sofrimento. Fez sentido para você? Então, só concluindo a aula de hoje. Então, o parto, ele pode acontecer sem sofrimento. Sem dor, não. A dor tem um caráter funcional. A dor serve para mostrar que chegou o momento do bebê nascer. Mas você pode minimizar essa dor. Você pode se tornar mais tolerante a essa dor. E você pode ter o parto sem sofrimento. Depende do quê? Do tipo de pensamento que está ao redor de todo esse parto. Mas não deixe para ter esse tipo de pensamento na hora do parto. Você tem que se preparar agora, fazendo exercícios simples durante a gestação, que não vão levar 5 minutos, aplicando 3 técnicas que eu expliquei para vocês hoje. Respiração, visualização criativa, que é criar uma imagem mental positiva acerca do parto, e afirmações positivas para sua mente. Então, futura mamãe, gestante, alimente, inunde a sua mente com pensamentos positivos usando essas 3 técnicas, para que na hora do parto seja fácil a sua mente fazer essa associação. Então, com certeza, eu disse que eu ia provar para vocês, é possível um parto sem sofrimento? Sim, é possível. Esse parto pode transcorrer de uma forma muito gentil, muito humana, com muito afeto, se você conseguir fazer toda essa preparação já nesse pré-natal emocional. Fez sentido isso para vocês? Então, me contem, comentem aqui. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não está clara, compartilhe e, com certeza, isso vai fazer com que o seu parto seja da forma mais tranquila e afetiva possível. Depende de você alimentar a sua mente com esses pensamentos positivos. Se eu conseguir, se as minhas alunas conseguem, as minhas pacientes, com certeza você vai conseguir também. Está nas suas mãos. Acreditando nisso e tendo o conhecimento que é possível, já é o primeiro passo para você ter esse parto sem sofrimento. Então, me contem aqui se vocês gostaram dessa aula, desse conteúdo, e façam os exercícios e garantam esse parto da forma mais humana e amorosa possível. Um beijo grande e até a próxima aula.